Olá, esta é a segunda aula para os alunos do nono ano do ensino fundamental. Nós estamos no terceiro bimestre e, dando continuidade às atividades, hoje nós vamos fazer a correção da atividade que veio da Secretaria da Educação, a sondagem de resolução de problemas 2021. Nessa atividade, nós realizamos 5 exercícios com diversos temas. O primeiro tema foi o tema de lógica. Então, tinha uma situação, problema, onde a gente tinha que encontrar uma sequência entendendo a lógica desse problema. Então, o exercício era esse daqui, ó. Em uma conversa entre um grupo de amigas, estão as 5 primeiras classificadas da última maratona realizada nas ruas do bairro. Acompanhe o diálogo entre elas. Fernanda: eu não fui a última a chegar. Gabriela: a Daniela chegou em terceiro lugar. Daniela: Fernanda ficou atrás de Mariana. Patrícia: Mariana foi a segunda a chegar. Mariana: a Patrícia não foi a última, não. Então, a continuação diz o seguinte: depois as amigas começaram a rir porque sabiam que Fernanda e Gabriela mentiram, pois estavam aprontando alguma graça com as demais. Qual foi a classificação da maratona? Bom, muito bem. Então, assim, pensando nas pessoas que mentiram, que foi Fernanda e Gabriela, se elas mentiram, o que está escrito lá, a gente vai colocar o contrário, não é isso? Que é a negação, tá? Na situação da lógica. Então, eu coloquei aqui do primeiro ao quinto colocado, né? E aí a gente vai pensar de qual a maneira que a gente pode colocar essa classificação. A primeira pessoa que a gente não tem dúvida nenhuma é a Mariana, que chegou em segundo lugar. Foi afirmado por uma das meninas aí, tá? E aí nós vamos ver nessa parte das que mentiram, certo? A Fernanda foi uma que mentiu. Ela disse que não foi a última a chegar. Então, o contrário de que não foi a última a chegar é que ela foi a última a chegar. Então, essa é certeza. E teve uma outra situação que aí, na minha visão, acho que não ficou muito claro no enunciado. Eu acho que deveria ter mais informações para a gente supor isso. Foi da negação de que a Patrícia não foi a última a chegar. Então, se ela não foi a última a chegar, ela pode ser a primeira, porém ela poderia ser a terceira, poderia ser a quarta, né? Mas pensando na possibilidade que o contrário de último é a primeira, aí a gente pode colocar que a Patrícia é a primeira dessa maratona, certo? E aí tem uma outra mentira contada pela Gabriela, que diz que a Daniela chegou em terceiro lugar. Então, se ela estava mentindo, significa que ela não chegou em terceiro lugar. Se ela não chegou em terceiro lugar, das opções que chegou, o que faltou seria a quarta, a Daniela. E, por último, o que sobrou, foi por eliminação, foi a Gabriela, certo? Então, essa é uma das possibilidades, porque, como na minha visão, acho que não está muito claro o que a Patrícia está em primeiro, então aí fica uma dessas soluções para este problema, certo? Bom, continuando, agora área e perímetro. O exercício que foi dado foi esse daqui, ó, qual é o perímetro e a área desse retângulo, sem aplicação nenhuma, é só aplicar os conceitos da matemática e já era, né? O perímetro, igual eu fiz aqui, era bom a gente colocar os lados para saber que a gente tem que somar os 4 lados. Então, a soma das 4 medidas, 8,3, 4,15, 8,3 e 4,15, somando tudo isso daqui, vai dar 24,9. Então, esse é o perímetro, certo? E a área é a multiplicação das duas medidas, dos dois lados, base vezes altura. 8,3 vezes 4,15. Então, o resultado da área seria 34,445, certo? Então, se você não fez nenhum desses cálculos,
faça, ou se fez de maneira equivocada, refaça e faz a correção aí e vê qual é a maneira correta de se fazer, tá? Bom, agora o próximo é sobre os sólidos geométricos, certo? Então aí na primeira parte do exercício 3 era o seguinte, ó, observe os sólidos geométricos e qual é o nome de cada sólido? Então o primeiro é o cone, o segundo é a pirâmide e o terceiro a gente chama de prisma, tá? Repara que eu não me atentei a colocar, por exemplo, na pirâmide, a gente poderia colocar pirâmide com base triangular, o prisma com base triangular. Eu só coloquei os nomes bem sucintos mesmo, só para lembrar, tá? Mas quem colocou a mais, desde que esteja dentro dessas características, sem problema. O B era para completar o quadro, certo? O quadro tinha uma pirâmide e aí pedia para a gente colocar a quantidade, ou seja, teria que ser o número. Alguns colocaram, por exemplo, base triangular. Não, era para colocar a quantidade. Então, toda a pirâmide ela tem uma única base só, certo? Então, é 1. O número de faces são 4, né? 4 triângulos que a gente consegue chegar no total. Também é chamado de tetraedro essa pirâmide, né? Tetra significa 4, né? E edro, faces, certo? Então, se você for pesquisar alguma coisa, procurar tetraedro, vai ser justamente essa pirâmide com base triangular. O número de vértices, o número de pontos são 4 também, e o número de arestas, o número de linhas são 6. Lá embaixo, o prisma, não é isso? O prisma aí, a gente vai considerar 2 bases, tá? Pegando a referência da atividade. Na minha visão é uma só, mas eles colocaram 2, porque considera a parte de baixo e a parte de cima como sendo 2 bases, certo? O número de faces tem 2 triângulos e mais as laterais são 3 retângulos, então no total são 5. O número de vértices são 6 e o número de arestas, que é o número de linhas, são 9. 9 arestas no total, certo? Então esse era o exercício número 3. O exercício número 4 tinha a ver com o tema de sequência. Então vamos lá, ó. Observe as 4 primeiras figuras de uma sequência. Então na figura tem quadrados brancos e tem quadrados cinzas. Então assim como na explicação já coloquei aqui o total, a parte de cima é o número de quadrados cinzas e a parte de baixo é o número de quadrados brancos. Então a gente percebe que o número de quadrados cinza é sempre a posição elevada à segunda potência e o número de quadrados brancos a gente tem que sempre somar 4, certo? Então eu vou começar a correção colocando o número de quadrados brancos e depois o número de quadrados cinza. A ordem não vai alterar, né? Então de quadrados cinza ele quer saber e brancos ele quer saber a quantidade da próxima figura, que seria a quinta. No caso do branco seria 24, não é isso? Porque está aumentando de 4 em 4. E o da figura cinza seria 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5. Então eu já coloquei aqui, ó, 24 e 25 quadrados, que é a resolução correta. E da figura 6, teria que somar mais 4, ficaria 28. E 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, certo? Continuando aqui, ele pede para completar a tabela, ou seja, tudo que está lá nas primeiras figuras é só organizar aqui. Então, aqui está a maneira correta dos quadrados cinza e dos quadrados brancos, certo? E aí ele quer saber, na D, determine a quantidade de quadrados cinzas e brancos da 10ª figura dessa sequência sem desenhá-la. Então, ele quer que você pegue a lógica e faça, né? Na correção até, na correção não, na explicação eu até pedi para fazer as outras, porque fica mais fácil fazer essa. Mas aqui eu já vou colocar a resposta aqui total. Então, o cinza ficaria 10 ao quadrado, né? 10 vezes 10 dá 100. E o número de quadrados brancos, se você for somando 4, 4, 4 até chegar à 10ª figura, tem 44 quadrados. E a última parte desse exercício, que é o item E, escrever uma expressão para o número de quadrados cinzas. Então eu tinha colocado até a sequência já, e aqui eu coloquei que você tem que colocar o número elevado à segunda potência, ou seja, n, né?
Se alguém colocou outra letra, X, sei lá, T, não tem problema, mas teria que ser uma letra elevada à segunda potência. Por exemplo, se fosse a 20ª posição, a gente fazia 20 elevado a 2, certo? Cn representa um número qualquer. E no caso dos quadrados brancos, a expressão está variando de 4 em 4, então ficaria 4n mais 4, né? Onde n é o número que representa a posição dessa figura. Por exemplo, pegando o exemplo do 20, não é? Ficaria 4 vezes 20 dá 80, mais 4, 84, certo? Então esse seria o padrão, a expressão algébrica. A palavra álgebra é uma das partes da matemática que estuda essa parte de representar números desconhecidos por letra. Bom, o último exercício tem a ver com o tema de probabilidade, não era dos mais difíceis, então vamos lá, ó. Exercício 5. Sobre a mesa há uma barra de chocolate, em volta dela 3 irmãos com muita vontade de comê-la. Márcia propõe aos 2 irmãos que ficariam com a barra de chocolate quem acertasse na ordem os 2 resultados do lançamento de uma moeda. Então vai lançar uma vez e mais outra vez. Gilson e Cíntia e Gilson concordaram com a ideia da irmã mais nova. Veja o palpite de cada irmão. Cíntia, cara e cara, então ela acha que dos 2 lançamentos seria cara e cara. Gilson, cara e coroa. Márcia, coroa e cara, certo? Bom, então são 3 palpites aí. Represente a probabilidade de Cíntia ficar com uma barra de chocolate de 3 modos diferentes, na forma fracionária, decimal e percentual. Bom, a primeira parte é analisando a probabilidade do lançamento de 2 moedas. Então, para cada resultado, a gente tem uma chance em 2. E como são 2, então eu já coloquei os 2 resultados e aí a gente tem que combinar. Lembrando que a multiplicação de fração, a gente faz o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Então, 1 sobre 2 ou meio multiplicado por ele mesmo, né? Vai ser 1 vezes 1 dá 1 e 2 vezes 2 dá 4. Então, a chance, não só dela, né, mas de qualquer um acertar, né, é 1 em 4 possibilidades, certo? Porque 2 moedas e cara e coroa, 2 vezes 2 dá 4 resultados possíveis. Bom, aí quer saber a parte decimal. O que seria a parte decimal? É um número que a gente chama de racional, não é isso? Então eu vou dividir esses 2 números, 1 dividido para 4, e vou ter um número decimal finito, né? Porque se ele for infinito e não for periódico, já não é um número racional, é irracional, certo? Só para lembrar os conceitos dos números, conjuntos numéricos que a gente estudou há pouco. Bom, 1 dividido para 4, tem 1 real dividido para 4, cada um fica com 0,25. Então esta é a escrita decimal. E a escrita percentual, já daria para saber 0,25 quantos por cento é. Teve até atividade do caderno da cidade que nós fizemos que tratava sobre isso, mas a gente pode escrever assim, né? Eu fiz o passo a passo inteiro, né? 0,25 é a mesma coisa que fazer 25 dividido por 100. Lembrando que quando a gente faz a divisão por 100, a gente conta 2 casas decimais para colocar a vírgula, certo? E 25 sobre 100, o próprio nome já diz, 25 sobre 100 é a mesma coisa que 25%, né? Porque a palavra porcentagem é uma escala de 0 a 100, podendo extrapolar o 100, mas quando a gente fala porcentagem é uma escala por 100, certo? Então, essas são as questões que nós tínhamos que corrigir, finalizando aí a aula 2. Aí, caso você tenha se atrapalhado em alguma questão, não conseguiu fazer alguma coisa, mesmo que eu tenha considerado certo, faz os cálculos, e aí depois você posta lá no Classroom, para a gente poder finalizar mais esta atividade, tá bom? Um abraço a todos, até!